Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde de uma sexta-feira, da sexta-feira da Paixão. Era preciso fazer o funeral de Jesus, era preciso enterrar, ou ele ficaria pendurado na cruz, morto na cruz. Estava chegando o sábado. Veja o relato de Marcos, no capítulo 15, dos versos 42 a 47, relativo ao sepultamento do Senhor Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Bem, Jesus havia morrido, agora precisava fazer o funeral. Quem ia cuidar disso? Os discípulos, os parentes? Não, irmãos, ironicamente, quem veio pedir o corpo de Jesus a Pilatos foi José de Arimateia, e que a Bíblia diz era um membro ilustre do Sinédrio. Portanto, um membro daquele corpo que foi o que condenou Jesus à cruz, um deles veio buscar o corpo de Jesus para proceder com o funeral do Senhor Jesus. Veja o que diz a nossa lição. É irônico que os seguidores de Jesus tenham desaparecido, enquanto um membro do Sinédrio, o órgão que condenou Jesus, tenha se tornado um herói dessa história. Não foram os discípulos, veja, os discípulos tinham fugido. Não foram parentes, não foram as mulheres que também estavam vendo a crucifixão de Jesus, mas foi um membro do Sinédrio, um membro do conselho que havia condenado Jesus à morte. Veja um texto da nossa lição. José de Arimateia aparece uma única vez em Marcos. Ele era um membro respeitado do Sinédrio e fazia parte da elite urbana. Por ser rico e respeitado, tinha posição junto ao governador, o que explica como poderia ter se aproximado de Pilatos e pedido o corpo de Jesus. É um detalhe comovente que um membro do conselho que tinha demonstrado tanto interesse no sepultamento do Jesus. Mas em meio a tudo isso, onde estavam os discípulos os discípulos de confiança de Jesus? Onde é que estavam os discípulos? Onde estavam os seguidores de Jesus? Aqueles que dizem que morreriam por Jesus? Todos tinham fugido. E agora esse membro do Sinédrio é que cuidava de fazer o sepultamento de Jesus. Quando ele chegou a Pilatos, Pilatos se admirou, mas ele já morreu. Por que ele se admirou? Isso está no verso 44. Se admirou porque os condenados à morte por crucifixão, como eu disse ontem, ficavam às vezes dias pendurados na cruz até morrerem. E o Senhor Jesus havia morrido em apenas 6 horas. Por que o Senhor Jesus morreu tão cedo? Porque o Senhor Jesus estava extremamente exausto, extremamente extenuado, extremamente sofrido. Sofrido fisicamente, sofrido emocionalmente, mas mais do que isso, sofrido espiritualmente. Essa foi a causa da brevidade da morte do Senhor Jesus. Essa foi a causa porque o Senhor Jesus ficou poucas horas na cruz e morreu. Após certificar-se da informação de que morreu, eu quero voltar aqui, mas Pilatos admirou-se que ele tivesse morrido, e tendo chamado um centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Bem, perguntou para um centurião, vai lá ver, ele morreu mesmo? Faz pouco tempo, tão pouco tempo ele já morreu? E o centurião foi, e após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Portanto, irmãos, a morte do Senhor Jesus foi confirmada por um centurião romano. Foi confirmada por um soldado do exército romano que sabia o que era uma execução e sabia testificar, atestar uma morte. Ele estava morto mesmo. É interessante porque, posteriormente, alguns disseram que Jesus não havia morrido na cruz, mas apenas desmaiado. O testemunho do centurião ao governador romano contraria essa afirmação. Afinal, os romanos sabiam executar os seus criminosos. E agora eles tinham certeza, convicção, que o Senhor Jesus estava morto. José cuidou do sepultamento de Jesus.
Veja lá, esse, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi. Havia mais testemunhas do sepultamento do Senhor Jesus. José cuidou do sepultamento, ele providenciou um lençol funerário, um lençol para envolver o corpo morto do Senhor Jesus. E forneceu a Jesus também um túmulo novo, um túmulo que ele havia feito, um túmulo com segurança, um sepultamento com dignidade. Esse sepultamento com dignidade não foi feito pelos servos do Senhor Jesus, pelos seguidores do Senhor Jesus, mas por alguém que naquele momento, o Senhor inspirou para que o fizesse. E esse era um membro do Sinédrio. Como diz aqui, um que aguardava o Senhor, aguardava o tempo do Senhor. Vamos ler ainda mais um pouco. Marcos nota que, além de José de Arimateia, duas mulheres viram o local, Maria Madalena e Maria, mãe de José. Essas duas, juntamente com Salomé, assistiram à crucifixão à distância. As três iriam ao túmulo no domingo de manhã para, segundo pensavam, completar o trabalho de embalsamar Jesus. Por que essas mulheres são mencionadas? Porque elas testemunhariam que o túmulo estava vazio e, portanto, seriam testemunhas da ressurreição de Jesus. Eu quero salientar aqui, irmãos, é o seguinte: até então, desde que Jesus foi crucificado, até a hora que Jesus foi sepultado, os discípulos não apareceram. Algumas mulheres apareceram, mas os discípulos não. Será, irmãos, que nós também fugiríamos? Qual seria a nossa atitude? Muito provavelmente, irmãos, seria igual a dos discípulos. Fugiríamos. Porque aquela era uma situação grave. O Senhor Jesus havia acabado de ser executado. E era preciso agora ter coragem. Coragem para testificar do Senhor Jesus. Uma coragem que foi manifestada, não nos seus seguidores, mas num daqueles que participava do Sinédrio, do mesmo Sinédrio que condenou a Jesus. Quero muito, irmãos, que nós sejamos firmes, que nós estejamos firmes em qualquer circunstância, seguindo ao Senhor Jesus, que não fujamos como os apóstolos, como os discípulos fizeram, mas que sejamos como José de Arimateia, que no momento necessário, no momento importante, estiveram prontos para atender ao Senhor Jesus. José de Arimateia não seguiu o Senhor Jesus em vida, mas atendeu ao Senhor Jesus após a sua morte, dando a ele um enterro com dignidade, honrando ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe para que a gente também possa honrar ao Senhor Jesus.